Em nome de Deus e de Jesus. É uma satisfação ver a casa assim, quase cheia. E também é uma satisfação voltar, que a gente está desde novembro, né, Márcio, sem fazer a exposição. Que Jesus possa nos abençoar, que nós possamos todos aprender um pouquinho juntos aqui nessa noite. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o Evangelho, o capítulo 20 do Evangelho. O nome do capítulo é Os Trabalhadores da Última Hora. E o item que a gente vai explicar um pouquinho é Os Obreiros do Senhor. Então a gente precisa conceituar esse trabalhador da última hora e esse obreiro do Senhor, trazer um pouco para a nossa questão atual, né? Para os nossos dias que nós estamos vivendo hoje no nosso planeta. Para a gente poder entender o que Jesus quis dizer com isso. Então todo mundo sabe que a gente está passando pelo processo de regeneração desse mundo. E para isso a gente vai entender o que ele quis dizer com essa última hora. Que a grande maioria de nós, e até eu mesma, tinha um entendimento assim um pouco equivocado dessa última hora. São passagens que a gente vai lendo, que estão no Novo Testamento e tem aqui no Evangelho, mas são um pouco confusas ainda para nós. Lá no capítulo 3 do Evangelho, Kardec ele vai nos falar sobre a classificação dos mundos. O capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai. E ali ele vai detalhar as características de cada mundo. Não cabe a nós aqui falar sobre isso, né? Porque não é esse o objetivo do nosso tema. Mas ali ele vai dizer que existe o mundo de provas e expiações, que é esse aqui, que nós estamos, que é o planeta Terra. Tem os mundos de regeneração, que é o caminho que o planeta Terra está fazendo para se tornar um mundo regenerador. Já está acontecendo isso. Às vezes a gente fica se perguntando quanta coisa acontecendo, né? Tanta barbárie, tanta guerra, ninguém se entende. E aí a gente pensa assim, meu Deus, esse mundo não tem jeito. Mas tem. E justamente por isso, por essas coisas que estão acontecendo, que é tudo planejado, é que ele está se encaminhando para esse mundo de regeneração. Certo, então o que Jesus quis dizer com os trabalhadores da última hora? Bom, algumas pessoas podem entender que assim, o sujeito vem aqui nesse mundo, vive a vida assim do jeito que quer, é desonesto, trapaceia, não tá nem aí, né? Faz o que tá a fim de fazer sem pensar nas consequências. E aí passa uma existência inteira e quando chega lá no final da vida corporal, no caso, ele vai dizer assim, não, agora eu vou me converter a Jesus e tá tudo certo. Porque ele falou lá que os trabalhadores da última hora também iriam receber o salário. Aí não haveria justiça, né, pessoal? Se fosse dessa forma. Só que se tu for pegar a parábola mesmo, aqui do comecinho do capítulo, que depois eu sei que vocês vão dar uma lida em casa, ele fala ali que o senhor da vinha foi achar trabalhadores para trabalhar com ele, daí pegou uns na primeira hora, outros na terceira hora, outros na sexta, outros na 12ª hora. E aí todos ao fim receberam o salário. É assim que diz a parábola. Inclusive esse salário, algumas pessoas podem entender que é no sentido material da coisa, né? E não é. Então, a gente precisa entender bem certo o que era essa última hora. E algumas pessoas também pensam que quer dizer, por exemplo, o fim do mundo.
A gente já ouviu falar, né? Em algumas religiões tem isso, que vai acabar, que vai ter o final dos tempos, e que essa última hora seria isso. Então, do ponto de vista da doutrina espírita, esse é o nosso objetivo, falar aqui sobre as passagens do Novo Testamento, sob o ponto de vista da doutrina espírita. Essa última hora nada mais é do que a última hora desse tempo de prova e expiação e depois a primeira hora do mundo de regeneração. Ah, mas por que ele falou hora? Uma hora, né, é um tempo tão pequeno, mas isso é uma metáfora. Essa uma hora pode significar, por exemplo, séculos, um milênio. Então, essa última hora é um último ciclo que nós vamos ter que passar nesse mundo de prova e expiação para poder ingressar no novo mundo que é o regenerador. Então foi isso que Jesus quis dizer com o trabalhador da última hora. Porque assim, por mais que tenham alguns pessimistas, e a gente sabe que tem, não tem jeito. Os mundos e os seres, eles existem e foram feitos para evoluir. Mesmo que tenha alguns teimosos e que vão passar existências e existências caindo no mesmo erro, mas vão evoluir. Então, por isso, o planeta Terra vai sim passar por esse processo de regeneração, já está passando. E isso significa que todos os seres que estão aqui vão permanecer aqui? Porque então esse planeta aqui vai passar por um processo e vai se tornar um mundo melhor, mais elevado, espiritualmente falando. E todos os seres que estão aqui vão ficar? Essa é uma pergunta, né? Não. Vamos fazer uma comparação assim bem simples. Vamos colocar como se fosse um aluno que está, vamos pôr na 8ª série da escola, e passou o ano inteiro só fazendo festa, não copiando a matéria, não prestando atenção nas aulas, faltando aula, e não aprendeu aquele conteúdo. Os colegas dele vão passar para o 9º ano e ele vai reprovar. Porque é assim que acontece. Aí o que vai acontecer no ano seguinte, quando ele começar no 8º ano de novo? Ele vai só aprender algumas coisinhas? Ele vai só aprender aquilo que ele não copiou, digamos assim? Não. Ele vai começar lá do início, não é assim? Ele vai começar do zero. Ele vai fazer todo o 8º ano de novo, aprender tudo de novo. E é a mesma coisa conosco. Então a gente precisa entender que como o nosso mundo está passando por esse processo de se regenerar, assim tem que ser conosco também. E quem não quiser, tudo bem. Como a gente sempre diz aqui, existe o livre-arbítrio, e isso é uma escolha nossa. Cada um está livre para escolher se vai se emendar ou se não vai, né? Tá tudo certo, cada um tem esse direito. Só que quem não quiser e quem não conseguir ter esse entendimento, vai ter que começar do zero, que nem na escola. O que significa isso? Voltar lá para o primitivismo mesmo, para o mundo primitivo. Não que a gente vai para o inferno, isso não existe. A gente está sempre aprendendo aqui que a justiça de Deus é perfeita e não existe pena eterna para ninguém. Mas a gente vai ter que voltar lá no zero. Porque não tem como existir um mundo regenerado com seres com os mesmos erros e os mesmos defeitos.
Então, essa é a última hora que está aqui nessa parábola, que a gente entendia de uma maneira tão equivocada. E qual que é a natureza desse trabalho? Porque Jesus fala que o trabalhador da última hora, que trabalho é esse? Às vezes a gente tem a impressão de que é um trabalho fora, né? É alguma coisa externa que a gente precisa realizar. E não é. O trabalho realmente difícil de ser feito e o mais árduo é aqui dentro. Enquanto a gente não entender isso, como é que a gente vai pensar, por exemplo, em ser um obreiro do Senhor, que é o nosso tema? Então, a natureza desse trabalho é interna, é dentro de cada um. Não é lá fora, é aqui dentro. Então, eu preciso passar por uma transformação espiritual, uma transformação moral. O trabalhador da última hora, então, é aquele que aprende a fazer boas escolhas. Como a gente falou, tudo é permitido. A doutrina espírita, por exemplo, não proíbe nada de nós. Então, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Isso a gente precisa entender. E quem que é que ensina a fazer essas boas escolhas? É a doutrina espírita que nos coloca no caminho, através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Porque ela não nos cobra dízimo, não nos cobra valores, não nos cobra presentes, né? A doutrina espírita cobra de cada um de nós aquilo que só cada um de nós pode dar, que é a nossa reforma moral e individual. Se a gente veio aqui para buscar outro tipo de coisa, de rito, de dogma, a doutrina espírita cobra isso da gente, que a gente nos modifique. E aí sim a gente possa um dia aspirar a ser um obreiro. Porque quando o trabalho, esse trabalho, ele começa a aparecer dentro, e só depois que ele começa a aparecer dentro é que ele vai aparecer fora. Não é o contrário. Nunca foi. Depois que ele aparece aqui dentro, é que aparece fora. Como? Com as pessoas que nós convivemos, com as pessoas que nós trabalhamos, com os nossos familiares. Eles vão percebendo que a gente está se modificando. Isso não é da noite para o dia. Isso é um processo lento e é de cada um. E qual que é o significado, então, do obreiro? Já que nós conseguimos entender o que é o trabalhador da última hora, o que é o obreiro? Então, nós sabemos que algumas religiões, elas usam bastante esse termo, né, obreiro. Que, por exemplo, na igreja evangélica é aquela pessoa que ajuda, né, o pastor, e está sempre ali próximo e tal. Dentro da doutrina espírita, nós temos esse conceito aqui de obreiro. Os obreiros do Senhor são espíritos que renascerão mais comumente durante o período de transição do planeta. É o que nós tínhamos falado antes. Para cooperar na obra da regeneração. Quem falou isso foi o Espírito de Verdade, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20. Nós sabemos que o Espírito de Verdade é o próprio Mestre Jesus. Então ele traz aqui, no último item do capítulo, essa mensagem aos obreiros do Senhor, que é muito linda. E aí ele fala que esse obreiro são esses espíritos
que renascerão, ou seja, a gente sabe, né, pessoal, que o espírito é imortal, e ele vai tendo múltiplas reencarnações. Então, é o espírito que vai renascer nesse período que nós já estamos vivendo da regeneração. E o que ele vai fazer? Ele vai cooperar nesse sentido da evolução. De que forma? Como nós falamos antes, dentro, de dentro para fora. O trabalho está todo por fazer aqui dentro. Deus, ele foi perfeito conosco. O mundo, o planeta, ele é perfeito. Nós é que estamos estragando, né? Com a poluição, com não cuidar, com achar que nada tem consequência. Nós estamos vendo agora as consequências. Então, o trabalho, ele já foi realizado pelo nosso Pai Criador. Jesus, que é o governador do nosso planeta, ele deixou tudo perfeito para nós. Então, é aqui dentro que a gente pode cooperar. Porque, pensem, se cada um de nós começar a se corrigir naquilo que nós temos de imperfeição, de má tendência, que a gente está, às vezes, estragando a convivência com as outras pessoas, e é assim mesmo que a gente é. Se cada um fizer um pouquinho da sua parte, as coisas vão começando a melhorar naquele pequeno núcleo. A família, por exemplo. Dali elas vão melhorando para o núcleo maiorzinho um pouco, maior, e quando vê, se expandiu. Está no mundo inteiro. Então esse é o obreiro. Para a doutrina espírita, o obreiro do Senhor, também denominado trabalhador de última hora, é o indivíduo que realiza todas as tarefas que lhe cabem no mundo, com dedicação, sacrifício e amor. Aqui Jesus está nos dizendo 3 características desse obreiro. Ele realiza todas as tarefas que lhe cabem no mundo, com dedicação, sacrifício e amor. Nós estávamos falando sobre isso hoje nos estudos, que a gente estava estudando a respeito do jejum que os judeus, né, faziam na época, e que Jesus ensinou para nós que o principal jejum é o jejum moral, né? É o espiritual. Quando você se sacrifica para fazer alguma coisa, ali é o teu jejum. Então, esse obreiro, ele precisa realizar as tarefas dessas maneiras aqui, que também está escrito aqui nessa mensagem dos obreiros do Senhor, do capítulo 20. E outra coisa, ele não se desvia do trabalho. Isso é bem importante também para a gente gravar. O verdadeiro obreiro, ele não se desvia. Ele entende o que ele precisa fazer e vai lá e faz. Sem ficar passando para o outro, sem ficar deixando para depois. Para isso, que precisa ter essas características. Outra coisa, a constância, o desinteresse, a boa vontade e o esforço que faz no trabalho que assumiu. Constância, ou seja, uma pessoa que tem o objetivo constante, que não fica, por exemplo, eu venho aqui na doutrina espírita, eu frequento algumas doutrinárias, mas não aconteceu aquilo que eu queria que acontecesse na minha vida, eu já vou sair daqui. Eu já vou procurar outro lugar. Aí procura outro lugar, não, mas não era bem assim que eu queria, eu já vou para outro lugar. A gente conhece bastante gente assim, né? Então, a importância da constância. Isso foi também Jesus que falou aqui no capítulo. Nós sabemos que quando foi feito esse planejamento, que Deus planejou
que ia mandar esse Espírito perfeito para ser o governador e o responsável pelo nosso planeta, que foi Jesus Cristo, isso não aconteceu ali, há 2000 anos atrás, pessoal, como a gente pode pensar. Esse planejamento vem muito lá de trás. E não foi por acaso. Tem algumas pessoas que ainda pensam que Jesus conviveu aqui conosco para estar lá pregado naquela cruz, para nos mostrar que ele veio nos livrar dos nossos pecados. De que pecado ele nos livrou? Se a gente continua cheio de pecado. A gente tem que desfazer essa imagem de Jesus crucificado e que ele só veio com o objetivo de mostrar o sacrifício dele para perdoar os nossos pecados. Isso não existe. Esse planejamento vem de muito tempo e tem objetivos muito claros. Por exemplo, antes de Jesus vir conviver aqui conosco, existiram alguns profetas, que é o que está escrito lá no Antigo Testamento, né? Vamos dar exemplos: Isaías, Jeremias, Daniel, os chamados profetas messiânicos, né? Por quê? Porque eles diziam, já lá bem antes de Cristo, que viria o Messias e que ele iria salvar, né, o povo de Israel. Então essas pessoas, esses profetas, já eram obreiras, certo? E eles já eram precursores de Jesus, porque eles estavam dando um caminho para que quando ele viesse, a humanidade tivesse um pouco mais pronta para receber aqueles ensinamentos. Coisa que não aconteceu, né? Porque a humanidade não estava pronta. Outro exemplo é João Batista, que era primo de Jesus, inclusive. Também foi alguém que abdicou da sua vida e foi viver pregando aquela palavra de que o Messias iria chegar. Ele conhecia já Jesus, né? E João Batista já sabia que ia acontecer o que aconteceu, então ele arrumou alguns seguidores também e saiu a falar desse mestre que viria. Foi preso, foi decapitado, inclusive, mas sempre firme. Era um obreiro. Então agora eu imagino que alguns devem estar pensando assim: tá, então você está querendo dizer que o espírita é o trabalhador da última hora? E seria, assim, seria mais cômodo para nós dizermos que sim, né? Já que a doutrina espírita, ela já vem nos dando essa bagagem de que o nosso espírito é imortal, de que existe a pluralidade dos mundos habitados, de que existe as reencarnações. Então, seria cômodo se eu dissesse aqui que sim, que o espírita é o trabalhador da última hora, ou o obreiro do Senhor, né? Que são a mesma coisa, como diz ali no Evangelho. Mas não. Não é. Tem uma passagem aqui desse capítulo, pelo Espírito Constantino, que diz assim, ó: até nós poderíamos entender que sim, lendo essa passagem. Porque ele se dirige aos espíritas, ele fala assim: bons espíritas, meus bem-amados, sois todos vós obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho no alvorecer e não o terminarei senão no declínio do dia. Todos vós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação da qual carregais os grilhões. Mas desde quantos séculos e séculos o Senhor vos chamou para a sua vinha sem que tivesseis querido nela entrar? Eis o momento de receberdes o salário.
Empregai bem essa hora que vos resta, e não ouvideis jamais que a vossa existência, tão longa que vos pareça, não é senão um momento bem fugidio na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Então, sim, ele está se dirigindo aos espíritos. Mas aqui ele fala, quantos séculos e séculos o Senhor vos chamou para a sua vinha sem que tivesseis querido nela entrar. Então, quanto tempo nós viemos fazendo esse ensaio? Quantas vezes, quantas encarnações talvez a gente já tentou ter esses ensinamentos que nós estamos tendo aqui agora e a gente faliu. Então, significa que só os espíritas vão ser os trabalhadores da última hora? Não! Os espíritas podem ser? Podem. E que bom que sejam. Mas não são só os espíritas. Toda pessoa que entender isso aqui que ele está falando aqui, eis o momento de receberdes o salário. Não é salário, pessoal. Não é dinheiro, não é material. Empregai bem essa hora que vos resta. Lembra que nós estávamos falando antes? Que quando o mundo se tornar mundo de regeneração, quem não quiser se ajeitar, se melhorar, não vai continuar aqui. Vai ir para um mundo mais primitivo. Então ele está falando aqui, chegou o momento. A pessoa que entender isso e que começar a trabalhar dentro de si mesma, ela pode se tornar um trabalhador da última hora, independente da crença, independente do templo que ela frequenta. E outra mensagem que eu achei bem interessante aqui dentro desse capítulo, que Jesus fala, é assim, ali nos Obreiros do Senhor. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Então aqui ele também está nos dando uma outra característica desse obreiro, que é o qual? A união. Irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços. E aí a gente para pensar em nós. Nós estamos trabalhando juntos? Estamos unindo os nossos esforços? Vamos falar, por exemplo, em termos da doutrina. Aqui, na nossa Casa Espírita André Luiz, a gente é muito privilegiado. Muito. Eu agradeço todo dia por ter chegado aqui, há quase 10 anos atrás. A gente tem uma equipe muito bonita para trabalhar, a gente se une sim, a gente estuda junto, a gente vem limpar a casa junto. Mas dentro da doutrina espírita em si, falando, com mais abrangência, nem todo mundo é unido. E aí vamos abranger mais ainda, falando em termos de religião. Nós somos unidos? Ontem, inclusive, era o dia, da intolerância, do combate à intolerância religiosa. Estamos falando aqui de cristianismo. Então, nós não somos os únicos cristãos. Nós temos os nossos irmãos católicos, os evangélicos, os protestantes. Fora do cristianismo, temos os muçulmanos, os judeus, que não acreditaram, no Messias. Mas nós temos sido unidos? Ou quando a gente tem uma oportunidadezinha, a gente dá uma chapuletadinha no irmão da outra religião? Então é pra gente pensar, Ninguém aqui de nós, não é porque nós somos espíritas que a gente tem que estar dando moral nas outras pessoas, E nem o contrário. Eu trouxe um exemplo pra gente. É bom a gente dar exemplos, sobre o que a gente vai falando.
E a gente sabe que hoje em dia tem muitas pessoas que já se julgam obreiros do Senhor, que já se julgam missionários e que acham que têm um papel fundamental, né, dentro da nossa sociedade. Eu trouxe um exemplo do Novo Testamento para que a gente possa refletir um pouco sobre o quanto a gente ainda é frágil e é normal, faz parte da nossa natureza. Essa passagem que eu queria falar, ela está lá no Evangelho de João e é sobre a última ceia. Então, começa do capítulo 13 e vai até o 17 por ali. João vai falando sobre aquela passagem da última ceia. Então, acho que todos vocês conhecem que foi a última janta que Jesus teve com os seus apóstolos, que no outro dia iria acontecer a sua crucificação. E ele estava falando ali para eles que aquele ali era o último momento que eles iriam estar juntos e tal, e que os desafios iriam surgir dali para frente. Que era depois que ele não estivesse mais junto com eles que iriam surgir os maiores desafios. Ele estava tentando explicar isso. Então tem aquela passagem da lavagem dos pés, que também todo mundo conhece, que Jesus senta e pega aquele, eu não sei como é que eles chamavam, aqueles recipientes lá que eles lavavam os pés, né? E ele coloca uma toalhinha na cintura e começa a lavar os pés dos apóstolos. Na maior exemplo de humildade, né, que a gente já pôde ter. E aí tem um apóstolo que eu achei que seria legal a gente trazer o exemplo dele, para que a gente possa trazer um pouquinho para perto de nós. Porque muito se assemelhava com as nossas características de hoje em dia, que era sem paciência, intempestivo, né? Que já, em alguns momentos, ele já queria resolver as coisas meio na marra, meio no tapa. E vocês sabem de quem que eu estou falando, que era Simão Pedro. E ali, nessa passagem da última ceia, tem alguns diálogos entre Jesus e Simão Pedro que vão nos mostrar o quanto foi difícil essa transformação de um homem comum, cheio de fragilidades, até se tornar o grande obreiro que foi Simão Pedro. Então, tem uma parte que é nessa parte da lavagem dos pés, então quando Jesus chama ele, né, para ter seus pés lavados, ele já começa a protestar, que era normal. Daí ele já começa a dizer: não, Senhor, jamais me lavarás os pés. Eu não vou deixar. Esses ali, ó, são uns ingratos que estão deixando o Senhor fazer isso, eu não vou deixar. E aí Jesus começa a dizer: Pedro, se você não me deixar eu lavar os teus pés, você não terás parte comigo. E ele continua protestando e dizendo que não. Aí Jesus fala uma frase que está lá no Evangelho de João, onde ele diz assim: Pedro, Pedro, este Satanás quer te joeirar como faz com o trigo. O que era joeirar? Era um trabalho que eles faziam tipo de uma peneira, onde eles passavam o trigo para separar do joio, que era tipo de uma palha, né? E aí ficava de um lado só a semente boa do trigo e a palha era desprezada. E o tipo, ele está falando: este Satanás quer te joeirar. Ou seja, as tuas fragilidades estão de um lado e a tua vontade de me seguir está do outro. Mas o Satanás que ele quer falar são as fragilidades de Pedro, que através das dificuldades da vida vão separar aquilo que é trigo e o que é joio dentro de cada um de nós. Que mais ou menos é aquilo que a gente fala e aquilo que a gente tem lá no íntimo. Porque às vezes a gente quer ser cheio de verniz, né?
E lá dentro não é bem assim. Em outras palavras, então, Jesus estava dizendo, te prepara, Pedro, que a fase pior mesmo ainda está por vir. E ainda ele continua o diálogo falando assim, ó, mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Mas tu, quando te converteres, volta e confirma os teus irmãos. Jesus fala isso para Pedro. Tu, quando te converteres, volta e confirma os teus irmãos. Aí Pedro já olhou para eles, como assim quando eu me converter? Mas será que eu não estou convertido? Afinal, faz 3 anos que ele estava caminhando junto com Jesus. Ele abriu mão de muita coisa, assim como todos os apóstolos, né? Para ficar durante aqueles 3 anos junto, passando às vezes fome, andando nos desertos. Gente, tudo que eles faziam era a pé, tudo. Todas as distâncias que eles percorriam era tudo caminhando. E os fariseus atrás deles, perseguindo. Então, quanto perrengue Pedro passou ali junto com Jesus, e aí ele chegou naquele momento e Jesus fala para ele, quando você se converter, e mais, de todas as pessoas, a não ser, né, Maria e José, Pedro tinha sido a pessoa que tinha convivido mais perto ali de Jesus durante aquele tempo. Afinal, era na casinha de Simão Pedro que eles se reuniam, né? Pedro era o único apóstolo que era casado, então era ali naquela casa que eles se reuniam todo dia. E a mulher dele fazia comida para eles comerem e tal, eles ficavam ali conversando sobre como tinha sido o dia, como que eles iam fazer no dia seguinte. Então a gente se coloca no lugar dele. E ele ficou entristecido. E aí que ele fala assim, mas Senhor, por acaso desconfias de mim? Se for preciso, eu dou minha vida por ti. Pedro fala para ele, né? E aí que ele fala aquela frase de antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. E que foi o que realmente aconteceu. E depois, no final de tudo, Jesus diz para Pedro, Pedro, você verá nessa noite ainda que o homem do mundo é muito mais frágil do que perverso. Então ele estava querendo dizer para Pedro e para todos os apóstolos que o que ainda caracterizava cada um deles ainda era a fragilidade do ser humano. E Pedro não estava convertido realmente. Tanto é que negou. Ficou com medo, mas não era perversidade, era medo de ser morto também. E será que nós também não teríamos medo? Então eu trouxe para nós finalizar uma mensagem do benfeitor Emmanuel, que ele fala sobre isso, sobre o convencer-se e converter-se. Porque convencido Simão Pedro estava das palavras do mestre, dos exemplos que ele vinha dando, porque eles estavam vendo tudo o que estava acontecendo. Então ele estava sim muito convencido, assim como muitos de nós. Estamos convencidos, mas será que estamos convertidos? Tem uma diferença. Então a mensagem é assim: muito fácil convencer-se alguém da verdade do Senhor, transformando a vida dos companheiros. Muito difícil, porém, converter-se ao Senhor da verdade, renovando a própria vida. O homem apenas convencido pode construir maravilhosos templos para o culto religioso e morrer desabrigado. Orientar o combate aos inimigos da humanidade e permanecer possuído por terríveis adversários de si mesmo. Distribuir benefícios incontáveis
e atingir o fim da experiência terrestre em angustiosa fome do coração. Acender inúmeras lâmpadas no caminho e entregar-se à morte às escuras. Receber prodigiosos dons do céu e estendê-los aos semelhantes, persistindo em asfixiante cegueira no campo íntimo. O homem somente convencido derruba sem construir, critica sem cooperar, discute sem esclarecer, exige de todos sem auxiliar a ninguém, hostiliza o bem provável sem edificar o bem positivo. Muito perigoso convencer-se quanto à verdade espiritual somente pelo raciocínio, sem converter-se a ela pelo coração. Muitos chamados, poucos escolhidos. Muitos se convencem, poucos se convertem. Somente o homem verdadeiramente convertido a Jesus adquire suficiente poder para desligar-se dos domínios do eu, buscando o reino de Deus. Só é instrumento capaz de atender com eficiência no divino trabalho da redenção humana ao descobrir o júbilo de servir, no legítimo entendimento da evolução e da eternidade. Representa efetivamente o discípulo fiel, o cooperador decidido e voluntário. Para o seu raciocínio, unido ao sentimento, terminou o nevoeiro da negação, da incerteza e da dúvida. O Senhor determina e Ele obedece. Então, que a gente possa fazer uma reflexão conforme cada um entenda, né? De o quanto nos falta para que a gente possa ser esse trabalhador da última hora. Que a gente possa buscar um pouquinho a cada dia e que a gente possa entender que essa última hora está aí. Eu agradeço pela atenção de todos. Fiquemos todos na presença do nosso Mestre Jesus. Que assim seja.